Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, milhões de cristãos ao redor do mundo estão sendo perseguidos simplesmente por causa da sua fé em Jesus Cristo. Em alguns lugares, isso significa perder o emprego. Em outros, significa perder a própria família. E em regiões mais hostis, significa correr o risco de perder a própria vida. Mas existe algo ainda mais impressionante nessa realidade. A Bíblia já havia avisado que isso aconteceria, muito antes de qualquer notícia, muito antes dos relatórios internacionais, muito antes das estatísticas que hoje vemos sendo divulgadas. Jesus já havia alertado seus seguidores de que um tempo como este chegaria. E isso levanta uma pergunta profunda, uma pergunta que talvez muitos estejam evitando fazer. Será que estamos vivendo os sinais que Jesus profetizou? Será que os acontecimentos que vemos ao redor do mundo fazem parte de algo maior? Algo que aponta para um tempo profético? Hoje vamos olhar para essa realidade com profundidade. Não apenas como uma notícia, mas como uma reflexão espiritual. Porque entender o que está acontecendo com a igreja no mundo pode transformar completamente a maneira como enxergamos nossa própria fé. A perseguição aos cristãos não é apenas uma memória distante da história. Ela não pertence apenas aos primeiros séculos da igreja, quando os cristãos eram lançados em arenas ou perseguidos pelo Império Romano. Na verdade, neste exato momento, em diferentes regiões do planeta, milhões de cristãos continuam enfrentando discriminação, violência e pressão extrema por causa da sua fé. Relatórios internacionais mostram que essa realidade está longe de desaparecer. Pelo contrário, ela está crescendo. Uma das organizações que mais acompanha esse fenômeno global é a Open Doors, conhecida no Brasil como Portas Abertas. Todos os anos, essa organização publica um relatório chamado World Watch List, uma lista que analisa os países onde seguir a Cristo é mais perigoso. Segundo os dados mais recentes desse relatório, mais de 388 milhões de cristãos enfrentam níveis altos de perseguição ou discriminação no mundo. Isso significa algo impressionante. Aproximadamente 1 em cada 7 cristãos no planeta vive em algum nível de perseguição religiosa. Essas perseguições acontecem de várias maneiras. Em alguns lugares são formas mais sutis, em outros, extremamente brutais. Em certos países, a perseguição começa de forma aparentemente leve. Não envolve necessariamente violência física, mas envolve pressão social intensa. Cristãos podem perder empregos, podem ser excluídos de escolas ou universidades, podem ser impedidos de ocupar cargos públicos. Em algumas regiões da Ásia e do Oriente Médio, por exemplo, pessoas que se convertem ao cristianismo enfrentam forte rejeição familiar. Há casos documentados em que famílias expulsam seus próprios filhos de casa apenas por terem decidido seguir a Cristo. Em comunidades extremamente religiosas, a conversão pode ser considerada uma vergonha para a família. Isso cria um ambiente de medo e isolamento. Em outros lugares, a pressão vem diretamente do governo. Alguns países impõem restrições severas à prática do cristianismo. Igrejas precisam de autorização estatal para funcionar. Evangelizar pode ser considerado crime. Distribuir Bíblias pode resultar em prisão. Um exemplo frequentemente citado por organizações internacionais é a Coreia do Norte, considerada o país mais perigoso do mundo para um cristão. No sistema político extremamente fechado do país, qualquer forma de religião independente é vista como ameaça ao regime. Cristãos descobertos podem ser enviados para campos de trabalho forçado. Mesmo assim, estima-se que milhares de cristãos continuem praticando sua fé em segredo, reunindo-se em casas, em pequenos grupos, muitas vezes apenas sussurrando orações para não serem descobertos. Em algumas regiões do mundo, a perseguição assume formas ainda mais violentas, especialmente em áreas onde grupos extremistas religiosos atuam com força. Países como Somália,
Iêmen, Afeganistão e partes do Oriente Médio aparecem frequentemente entre os lugares mais perigosos para cristãos. Nesses contextos, converter-se ao cristianismo pode significar enfrentar ameaças graves. Algumas comunidades cristãs são obrigadas a viver completamente na clandestinidade. Igrejas subterrâneas surgem em casas, apartamentos ou pequenos locais escondidos, sem placas, banner ou cartaz de informações, sem sinais externos. Apenas pequenos grupos reunidos em silêncio para orar e ler as Escrituras. Outro ponto que tem chamado muita atenção nos relatórios internacionais é o aumento da violência em algumas regiões da África, especialmente na chamada África subsaariana. De acordo com dados recentes, essa região se tornou um dos principais centros de ataques contra comunidades cristãs. Países como Nigéria, Sudão e Mali enfrentam conflitos complexos envolvendo grupos extremistas, tensões étnicas e instabilidade política. Na Nigéria, por exemplo, comunidades cristãs em algumas regiões enfrentam ataques frequentes de grupos armados. Relatórios indicam que milhares de cristãos foram mortos nos últimos anos nesse contexto de violência. Em alguns casos, vilarejos inteiros foram forçados a abandonar suas casas. Famílias inteiras se tornaram refugiadas dentro do próprio país. Igrejas foram destruídas, comunidades foram deslocadas e, mesmo assim, muitas dessas comunidades continuam se reunindo para orar. A perseguição também pode assumir formas menos visíveis, mas igualmente dolorosas. Algumas mulheres cristãs em determinadas regiões enfrentam casamentos forçados por causa da sua fé. Outros cristãos são presos simplesmente por participarem de reuniões religiosas não autorizadas. Em alguns países asiáticos, pastores e líderes cristãos já foram detidos por ensinar a Bíblia. Em outros contextos, comunidades inteiras são monitoradas por autoridades que tentam controlar a prática religiosa. Isso cria um ambiente constante de vigilância, onde cada reunião, cada oração, cada culto precisa ser realizado com cautela. Diversas organizações ao redor do mundo acompanham essa situação. Entre elas estão Open Doors International, Christian Concern, Aid to the Church in Need, Christian Solidarity Worldwide. Essas instituições documentam casos, ajudam comunidades afetadas e divulgam relatórios detalhados para que o mundo saiba o que está acontecendo. Seus sites reúnem histórias, dados, mapas e testemunhos que mostram a realidade da igreja em diferentes partes do planeta. E esses registros revelam algo impressionante. Apesar da perseguição, a fé continua viva. Talvez a parte mais surpreendente de toda essa história seja justamente essa. Apesar da pressão, apesar das ameaças, apesar da violência, o cristianismo continua crescendo em muitos desses lugares. Em várias regiões onde a fé é proibida ou perseguida, novas comunidades cristãs continuam surgindo, pessoas continuam se convertendo, Bíblias continuam sendo lidas, orações continuam sendo feitas, igrejas continuam nascendo, muitas vezes em silêncio, em casas simples, em pequenos grupos. Isso nos faz refletir sobre algo profundamente espiritual. A fé verdadeira não depende de circunstâncias favoráveis. Ela floresce mesmo em ambientes hostis. Às vezes, justamente nesses lugares, ela se torna ainda mais forte. Porque quando tudo é tirado, resta apenas aquilo que é essencial. E para milhões de cristãos ao redor do mundo, o essencial continua sendo Cristo. Apesar da perseguição, a fé continua crescendo. Em muitos desses lugares, o cristianismo não está desaparecendo. Na verdade, está se fortalecendo. Isso nos faz refletir sobre algo profundo. Talvez a fé seja mais forte justamente quando é colocada à prova. Quando olhamos para essa realidade, pode parecer algo surpreendente. Mas para quem conhece as palavras de Jesus, não deveria ser uma surpresa.
No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 9, Jesus disse algo que ecoa ao longo dos séculos. Então vocês serão perseguidos e condenados à morte, e serão odiados por todas as nações por minha causa. Essas palavras foram ditas aos discípulos em um momento muito especial. Eles haviam perguntado a Jesus sobre o futuro. Queriam saber quais seriam os sinais do fim dos tempos. E a resposta de Jesus não foi uma mensagem de conforto fácil. Ele falou sobre guerras, falou sobre crises, falou sobre enganos espirituais e falou também sobre perseguição. Ao longo da história da igreja, essas palavras se cumpriram repetidamente. Os primeiros cristãos enfrentaram perseguições severas. Nos séculos seguintes, missionários foram mortos por levar o evangelho a novos territórios. E mesmo hoje, essa realidade continua. Isso nos leva a refletir sobre algo profundo. A perseguição não é apenas um acidente da história. Ela faz parte do caminho que muitos seguidores de Cristo enfrentam. Mas, ao mesmo tempo, ela revela algo poderoso. A fé verdadeira não depende de circunstâncias favoráveis. Ela permanece firme, mesmo em meio às dificuldades. E talvez essa seja uma das mensagens mais profundas que Jesus queria transmitir aos seus discípulos. Seguir a Cristo nunca foi apenas sobre conforto. Sempre foi sobre fidelidade. Para entender melhor essa realidade, vamos olhar para a história de uma mulher chamada Fátima. Esse não é o nome real dela, mas sua história representa a realidade de muitos cristãos ao redor do mundo. Fátima cresceu em um país de maioria muçulmana no Oriente Médio, onde o cristianismo é fortemente rejeitado pela cultura dominante. Durante muitos anos, ela seguiu a religião tradicional de sua família. Mas algo começou a mudar quando ela teve contato com um pequeno grupo de cristãos. Ela começou a ler a Bíblia em segredo. No início, apenas por curiosidade. Mas aos poucos aquelas palavras começaram a tocar profundamente seu coração. Ela começou a descobrir uma mensagem de amor, de perdão, de esperança. Uma mensagem que falava de um Deus que se aproxima das pessoas, que conhece suas dores e que oferece redenção. Depois de meses estudando as Escrituras, ela tomou uma decisão. Decidiu entregar sua vida a Jesus Cristo. Mas essa decisão mudou completamente sua vida. Quando sua família descobriu, a reação foi imediata. Ela foi expulsa de casa, foi ameaçada. Amigos se afastaram, vizinhos começaram a evitá-la. De repente, ela havia perdido praticamente tudo. Mas em vez de abandonar sua fé, algo surpreendente aconteceu. Sua fé se tornou ainda mais forte. Hoje, mesmo vivendo em segredo, ela ajuda a liderar uma pequena comunidade cristã. Eles se reúnem discretamente, estudam a Bíblia juntos, oram uns pelos outros e compartilham esperança em um ambiente onde a fé precisa ser vivida com coragem. Quando perguntaram a Fátima o que a mantém firme, ela respondeu algo simples, mas profundamente poderoso. Ela disse: Jesus já deu tudo por mim. Minha vida é o mínimo que posso oferecer a Ele. A história de Fátima nos faz parar e refletir, mas existe uma pergunta que talvez seja difícil responder. Se seguir a Cristo custasse tudo na sua vida, você continuaria seguindo Jesus? Essa é exatamente a reflexão que vamos fazer agora. Histórias como essa nos fazem refletir profundamente, porque a realidade de muitos cristãos no mundo é muito diferente da realidade que vivemos em lugares onde existe liberdade religiosa. Em muitos países, ser cristão não traz grandes consequências sociais. Podemos frequentar igrejas livremente, podemos ler a Bíblia sem medo, podemos falar sobre nossa fé em público. E isso é uma grande bênção, mas também levanta uma pergunta importante.
Será que a facilidade pode nos levar à acomodação? Será que uma fé que nunca é testada corre o risco de se tornar superficial? O cristianismo que vemos no Novo Testamento não é apresentado como um caminho fácil. Jesus falou sobre carregar a cruz, falou sobre negar a si mesmo, falou sobre permanecer fiel mesmo quando isso exige sacrifício. Isso não significa que todos os cristãos enfrentarão perseguições extremas, mas significa que seguir a Cristo envolve compromisso verdadeiro, envolve colocar Deus no centro da vida, envolve viver de acordo com princípios que muitas vezes entram em conflito com a cultura ao redor. E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes que cada um de nós precisa fazer. Se todas as circunstâncias mudassem, nossa fé permaneceria firme? Se enfrentássemos oposição, continuaríamos seguindo a Cristo? Essas perguntas não são fáceis, mas elas revelam a profundidade da nossa caminhada espiritual. Em uma pequena comunidade no norte da Nigéria, um pastor chamado Samuel liderava uma igreja simples, feita de barro. Durante anos, ele reuniu sua comunidade para orar e estudar a Bíblia. Mas um dia, um grupo extremista atacou o vilarejo. Casas foram destruídas, a igreja foi incendiada. Muitos cristãos foram forçados a fugir. Mesmo depois de perder praticamente tudo, Samuel reuniu os sobreviventes alguns dias depois. Não em um prédio, não em uma igreja, mas debaixo de uma árvore. E ali, com uma Bíblia nas mãos, ele disse algo que marcou profundamente aquela comunidade. Eles podem destruir nossas casas, mas não podem destruir a nossa fé. Diante de tudo o que vimos até aqui, surge uma pergunta inevitável. Uma pergunta simples, mas profundamente desafiadora. O que nós podemos fazer diante dessa realidade? Porque enquanto milhões de cristãos enfrentam perseguição ao redor do mundo, muitos de nós vivemos em lugares onde temos liberdade para praticar nossa fé. Podemos abrir a Bíblia sem medo. Podemos orar em nossas casas. Podemos frequentar uma igreja. Podemos falar sobre Deus sem correr o risco de sermos presos ou ameaçados. E isso é algo extraordinário. Mas essa liberdade também traz uma responsabilidade espiritual. Então, o que podemos fazer? A primeira resposta é algo que parece simples, mas tem um poder imenso. Podemos orar. Orar pelos cristãos que estão vivendo sob pressão. Orar por aqueles que se reúnem em igrejas escondidas. Orar por famílias que foram separadas por causa da fé. Orar por pastores que continuam pregando mesmo sabendo que podem ser presos. A oração talvez pareça silenciosa, invisível, mas ela conecta nossos corações com aquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo. Quando oramos pela igreja perseguida, nós nos lembramos de que fazemos parte de um único corpo. Um corpo espiritual que ultrapassa fronteiras, culturas e nações. E quando uma parte desse corpo sofre, todos somos chamados a nos importar. A segunda coisa que podemos fazer é olhar para dentro de nós mesmos. Fortalecer nossa própria fé. Porque histórias como essas nos fazem perceber algo importante. A fé não cresce apenas em momentos de conforto. Ela cresce quando é alimentada diariamente. Isso significa dedicar tempo à palavra de Deus. Não apenas ler a Bíblia rapidamente, mas realmente permitir que suas palavras transformem nosso coração. Significa cultivar uma vida de oração sincera. Não apenas pedir coisas, mas aprender a caminhar com Deus. Significa viver de forma coerente com aquilo que acreditamos. Porque a fé não é apenas algo que declaramos com palavras. Ela é algo que se reflete nas escolhas que fazemos todos os dias. E talvez essa seja uma das reflexões mais importantes. Em muitos lugares do mundo, cristãos arriscam tudo para manter sua fé. Enquanto isso, em lugares onde existe liberdade, às vezes a fé se torna algo secundário, algo que fica apenas para o domingo.
algo que se encaixa nos espaços livres da agenda. E esse contraste nos leva a uma reflexão profunda. Será que estamos valorizando o privilégio que temos? Porque a liberdade de viver a fé é algo extremamente precioso, e muitas vezes só percebemos o valor de algo quando ele é perdido. Enquanto temos essa liberdade, podemos usá-la para crescer espiritualmente. Podemos estudar as Escrituras. Podemos fortalecer nossa comunhão com Deus. Podemos apoiar outras pessoas na caminhada da fé. Podemos compartilhar esperança com quem está ao nosso redor. Porque o mundo em que vivemos hoje está cheio de pessoas procurando sentido, procurando esperança, procurando algo que vá além das dificuldades desta vida. E a mensagem do Evangelho continua sendo exatamente isso. Uma mensagem de esperança, uma mensagem de transformação, uma mensagem que atravessa séculos, fronteiras, culturas e continua mudando vidas. Talvez a maior lição que aprendemos ao olhar para a igreja perseguida seja justamente essa. A fé verdadeira não depende de circunstâncias perfeitas. Ela depende de um coração que escolhe confiar em Deus, mesmo quando o caminho é difícil. E essa mesma fé está disponível para cada um de nós hoje. Talvez depois de ouvir tudo isso, uma pergunta esteja ecoando dentro de você. Talvez você esteja pensando na coragem daqueles cristãos que continuam firmes mesmo diante da perseguição. Se tantos cristãos ao redor do mundo continuam firmes mesmo diante da perseguição, o que sustenta essa fé? A resposta não está em coragem humana, não está em força emocional, está em algo muito mais profundo. Está em um relacionamento real com Deus, porque no centro da fé cristã não está apenas uma igreja, não está apenas uma tradição, não está apenas uma religião. No centro da fé cristã está uma pessoa, Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo com uma missão muito clara: resgatar pessoas, trazer perdão e oferecer uma nova vida para todos aqueles que decidem confiar nele. E talvez você esteja ouvindo este vídeo hoje por um motivo. Talvez você tenha chegado aqui por curiosidade. Talvez porque estava buscando respostas. Mas existe uma possibilidade que vai além disso. Talvez Deus esteja usando este momento para falar com você, porque a mensagem do Evangelho continua sendo a mesma há 2000 anos. Todos nós precisamos de perdoar. Todos nós precisamos de esperança. Todos nós precisamos de Deus. Jesus não veio apenas para pessoas perfeitas. Ele veio exatamente para pessoas comuns. Pessoas que erram. Pessoas que se sentem perdidas. Pessoas que estão procurando um novo começo. Talvez hoje seja o dia em que você decide dar esse passo. Não é sobre religião, é sobre transformação. É sobre reconhecer que precisamos de Deus. É sobre abrir o coração e permitir que Ele transforme nossa vida. Se você sente no seu coração o desejo de começar essa caminhada com Deus, você pode fazer uma oração simples agora mesmo. Não precisa ser perfeita. Deus ouve orações sinceras. Você pode dizer algo como: Deus, eu reconheço que preciso de Ti. Reconheço que preciso do Teu perdão. Eu creio que Jesus Cristo morreu por mim. E hoje eu escolho confiar nele. Transforma minha vida. Guia meus passos. E ajuda-me a viver segundo a Tua vontade. Amém. Se essa oração expressa o desejo do seu coração, então você acabou de dar o passo mais importante da sua vida. Uma nova jornada começa agora. Uma jornada de fé. Uma jornada de transformação. Uma jornada de esperança. E se este vídeo falou com você, eu quero te convidar para 3 coisas simples. Primeiro, se inscreva aqui no canal. Toda semana nós publicamos conteúdos profundos sobre fé, mistérios bíblicos e os acontecimentos espirituais que estão no mundo. Segundo, curta este vídeo.
Isso ajuda o YouTube a mostrar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir sobre esperança. E terceiro, compartilhe este vídeo com alguém. Talvez exista uma pessoa na sua vida que precisa ouvir exatamente essa mensagem hoje. Se quiser se aprofundar ainda mais, no site oficial do canal, você encontra bíblias, livros e materiais de estudo que vão ajudar você a aprofundar seu conhecimento da palavra e fortalecer a sua fé. O link está na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Obrigado por assistir até aqui. E lembre-se de algo muito importante: mesmo em um mundo cheio de dificuldades, a luz da fé continua brilhando. E ela pode transformar vidas, inclusive a sua. Nos vemos no próximo vídeo.